إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن نهج بنهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Em verdade, os louvores pertencem a Deus. O louvamos, pedimos o seu perdão, a sua orientação, e nos voltamos a Ele arrependidos. E pedimos o seu amparo contra os males das nossas almas e os males das nossas ações. Aquele a quem Deus orienta jamais será desviado, e aquele a quem Deus desvia por tal merecer jamais será orientado. E preste testemunho de que não há outra divindade além de Deus único, e que Muhammad é seu servo e mensageiro. Que as bênçãos e a paz de Deus estejam sobre ele, sobre seus familiares, seus companheiros e seus seguidores até o dia do juízo final. Ó aqueles que creram, temei a Deus tal qual deve ser temido, e não morrais senão como muçulmanos. Ó humanos, temei a vosso Senhor que vos criou de um só ser, do qual criou sua companheira, e de ambos fez descender inumeráveis homens e mulheres. E temei a Deus em nome do qual exigis os vossos direitos, pois Deus é vosso observador. Ó aqueles que creram, temei a Deus e dizei palavras apropriadas. Ele emendará suas ações, perdoará os seus pecados, e aquele que obedecer a Deus e a seu mensageiro terá logrado um magnífico benefício. Caros irmãos, saber que os melhores dizeres são os dizeres do livro de Deus, e a melhor orientação é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o pior dos assuntos são as inovações na religião. E toda inovação na religião é um desvio, e todo desvio tem como destino final o fogo do inferno. Irmãos, estamos vivendo uma época em que a informação está muito fácil de ser adquirida, seja através dos meios de comunicação, publicação de livros, de revistas, a própria internet. Você na internet você encontra de tudo, desde as coisas boas até as coisas ruins. E a quantidade de informação é muito grande. E com isso, coisas que a princípio as pessoas faziam às escondidas, hoje elas estão manifestando essas práticas de forma clara, sem receio algum. Dentre essas práticas, nós temos a prática da magia. Hoje, antigamente, coisas que você praticamente não viam, que eram pessoas, por exemplo, fazendo despachos na rua, hoje você já encontra com mais facilidade. Antigamente as pessoas buscavam lugares isolados para fazer esse tipo de prática, hoje em dia não. Então, qual é a posição do Islã acerca da magia? É isso que a gente vai tentar explicar hoje nesse culto. Diz Deus Altíssimo na Surata da Vaca que, na verdade, Ele enviou 2 anjos para ensinar a prática da magia. Aí vocês podem perguntar, por que Deus enviaria 2 anjos para ensinar a magia às pessoas? Isso é parte do teste pelo qual o ser humano passa. Diz Deus Altíssimo no Alcorão: vamos colocar vocês à prova com o bem e com o mal. Então tudo que acontece nessa vida, seja positivo ou negativa, é parte do teste. Da mesma forma que Deus envia as doenças, que são coisas ruins, para o teste do ser humano, o ensino da magia também é parte desse teste. E esses 2 anjos, Harut e Marut, que foram mencionados na Surata, eles foram enviados à Babilônia. E eles ensinaram as pessoas a magia. Só que sempre que eles iam ensinar, eles falavam: olha, cuidado, não aprendam, o que eu estou ensinando para vocês é uma prova, é um teste, é uma tentação. Se vocês aplicarem isso que eu estou ensinando, vocês vão estar cometendo incredulidade. Tomem cuidado. Então eles vinham com a informação e já avisavam: olha, essa informação é prejudicial a vocês. Se vocês pegarem ela, vocês vão estar se desviando do caminho. Nessa época, Deus mostra que os
Os judeus, quando eles se desviaram do caminho, eles, através dos demônios, os demônios começaram a resgatar esse conhecimento, se aprimorar nele e começou a espalhar esse conhecimento entre as pessoas. E quando no reinado do profeta Salomão, ele começou a espalhar para as pessoas o quê? Que na verdade o profeta Salomão, ele praticava a magia, e só através da magia foi que ele conseguiu alcançar o poder que ele tinha. E Deus veio desmentindo nessa que eu vou ler daqui a pouco para vocês. E o povo de Israel começou a espalhar, a seguir essa orientação dos demônios e a espalhar essa informação e começaram a praticar também a magia. Diz Deus Altíssimo na واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سحرا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما اشتروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. E seguiram o que os demônios recitavam acerca do reinado de Salomão. E Salomão não renegou a fé, mas foram os demônios que a renegaram. Ou seja, eles saíram espalhando para as pessoas o quê? Que o profeta Salomão ele praticava a mensagem. Com isso ele se tornou um incrédulo. Então Deus diz que na verdade os demônios é que são os incrédulos e aqueles que seguem os seus ensinamentos. Mas o profeta Salomão jamais foi um dos incrédulos. Eles ensinaram aos homens a magia, e o que fora descido sobre os dois anjos, Harut e Amarut na Babilônia. Ou seja, eles resgataram esse conhecimento que os anjos trouxeram na Babilônia, aprimoraram esse conhecimento, essa técnica, e saíram espalhando as pessoas, ensinando as pessoas a prática da magia. E ambos, Harut e Marut, os anjos, a ninguém ensinaram, sem antes dizer, somos apenas uma tentação, uma prova. Então não renegueis a fé, não se torneis incrédulos. E os homens aprenderam de ambos como separar a pessoa de sua mulher. E eles não estavam prejudicando a ninguém com ela, senão com a permissão de Allah. E eles aprenderam o que os prejudicava e não o que os beneficiava. E com efeito, sabiam que a quem a adquiriria não teria na derradeira vida benefício algum. E em verdade, que execraram o preço pelo qual venderam suas almas, se soubessem. Nessa época, claro, você aprender alguma coisa da magia leva você à incredulidade. Você está comprando uma prática da magia, você está vendendo a sua felicidade no paraíso. Se você morrer com a prática da magia, você morre com incrédulo. Isso é unanimidade entre os sábios. Tanto que a punição para quem pratica a magia é a morte, é a pena de morte. Por quê? Porque ele só traz prejuízo às pessoas. A magia não traz benefício algum. E a magia ela se dá através da relação entre o mago e os gênios. Os gênios são criaturas feitas de luz, de fogo, perdão. E os demônios deles têm o objetivo de desvirtuar as pessoas. Então, dessa união entre o mago e os demônios entre os gênios é que acontece a magia. E os gênios eles só apoiam o mago na prática dele se ele se submeter a eles. Por quê? Porque os gênios sabem que eles são criaturas inferiores aos seres humanos. Então toda vez que eles conseguem dominar o ser humano, ter um ser humano sob o seu comando, isso aumenta o prestígio deles. Então quanto mais pessoas, mais magos eles têm sob o seu comando, mais poderosos eles se tornam junto ao seu povo.